Vamos abrir nossas Bíblias, o livro de Tiago, capítulo 1. Vamos estar lendo do verso 1 ao verso 5. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Vamos à leitura então. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Amém? Só até aqui. Vamos podem se assentar. Quero estar falando primeiro um pouquinho sobre esse livro, né? Quem escreveu o livro de Tiago, ninguém sabe com certeza qual dos Tiagos que foi. Mas a maioria dos estudiosos acredita que foi Tiago, irmão de Jesus. E quem foi Tiago? Ao que tudo indica, né? Ele era o autor do seu próprio livro. Ele era também irmão de Pedro, André e João, e filho de Maria e José, portanto, irmão de Jesus. Tiago, de início, ele não creu em Cristo. Somente quando ele foi um dos primeiros a ver Cristo ressurreto, foi que ele passou a crer, e a partir daí ele se tornou um grande líder, uma grande influência naquela época. A carta de Tiago também foi escrita entre 40 a 50 depois de Cristo. E talvez também tenha sido o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Isso é algumas curiosidades dos estudos, né? E para quem foi direcionada então a carta de Tiago? Como diz ali no primeiro versículo, ela foi direcionada às 12 tribos. O que pode significar as pessoas de Israel que haviam se tornado crentes em Cristo, ou a igreja em sentido simbólico, incluindo crentes, judeus e gentios. Tiago, diferente das cartas então de Paulo, Paulo geralmente escrevia cartas voltadas às igrejas específicas ou às pessoas específicas. Já Tiago não, ele escreveu no geral para todas as pessoas. Então, essa carta ela contém então pequenas explicações de princípios para uma vida cristã. O propósito então é fortalecer os cristãos a suportarem as provações e dificuldades resultantes da fé e da vida. No primeiro versículo, ele inicia então fazendo a sua saudação, e logo de início a gente consegue ver a humildade de Tiago, que ele se apresenta não como irmão de Jesus, mas como servo de Jesus. E no versículo 2, ele vem falar: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E esse é um dos versículos chaves que eu quero trazer aqui para a igreja. Tem duas palavras aqui que eu quero destacar com os irmãos, que é a palavra alegria e provação. Então, quando a gente se refere à palavra alegria, logo a gente pensa então em coisas boas, na ausência da tristeza, de dificuldade, né? Dificilmente a gente relaciona alegria com provação. Agora, quando a gente fala em provação, logo vem à mente que é algo ruim. A gente nunca pensa em alegria, sim, na ausência dela, né?
E a gente já sabe que não é algo fácil. E Tiago, ele traz nesse versículo essas duas palavras empregadas na mesma frase, que é um desafio para a gente entender, né? Por que se alegrar no meio das provações? Elas são palavras totalmente distintas e que dificilmente a gente relaciona uma com a outra. Então surge essa questão para nós: como é que nós vamos nos alegrar diante das provações? Então, é natural do ser humano, quando a gente está em uma situação difícil, a gente se entristecer. Por que isso acontece? Muitos de nós não têm a visão de enxergar algo bom no meio da provação. E o que eu quero falar para os irmãos é que até mesmo no nosso meio, nós temos pessoas que se alegram nas provações. Assim também como temos pessoas que não se alegram. Algumas pessoas ainda não entenderam o propósito. Mas essa palavra que eu trouxe para vocês, ela vai explicar um pouquinho sobre isso. Glória a Deus. Então a nossa resposta ela vai começar no versículo 3 de Tiago. Que ela vai nos dizer assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E o que isso quer dizer para nós? Que quando começa a nossa provação, a nossa fé ela começa a ser trabalhada. E que exercendo ela, a gente também vai conseguir adquirir persistência. E que quando a gente sair dessa provação, a gente vai sair um crente com mais fé, com mais perseverança em Cristo. Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos também é que os nossos processos que a gente passa com Deus, eles não são em vão. Seja o processo de uma doença, processo na família, um processo financeiro, nenhum desses processos eles são em vão. Pelo contrário, eles são necessários, porque através deles que Deus trabalha em nós. Às vezes Ele quer trazer aquilo que está nos faltando e que a gente precisa aprender através dos processos que acontecem com a gente. Então, depois desse processo, se a gente tinha falta de fé, no final a gente vai sair com mais fé. Se faltava persistência, no final a gente vai sair mais perseverante. Mas em tudo, sempre agradecendo a Deus por estar nos aperfeiçoando e por estar trabalhando em nós. Então, nada do que aquilo que a gente passou ou do que ainda vai passar é em vão. Cristo ele tem nos dado graça, tem nos dado força. Às vezes a gente não entende como é que a gente sai dos processos, né? Depois que a gente passou, a gente fica, meu Deus, se não fosse o Senhor, não sei nem como é que eu estou de pé. Mas é Ele quem nos sustentou durante os processos e é Ele quem ainda vai nos sustentar. Porque os processos, eles não param, né? Eles sempre voltam. E através dos processos que a gente já passou, é que a gente vai ter mais sabedoria, vai sair mais maduro para passar pelos próximos que ainda virão. Tiago 1,12 vem dizer assim: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quero novamente falar para os irmãos que os irmãos iam perseverar e permanecer. Às vezes você acha que você está sozinho, mas Ele está com você durante os processos. Tem um louvor de um grupo de jovens que ele diz assim: eu quase desisti, até pensei em parar. Foi quando percebi que a provação só me aproxima do altar. E o que eu quero trazer para os irmãos é que se Ele está te provando, é porque Ele te quer mais pertinho dele. Ele quer que você se aproxime do altar. Ele não quer que você pare no meio do caminho, porque Ele está sempre contigo. Na Bíblia nós temos também vários exemplos de pessoas que foram provadas, mas permaneceram e no final foram aprovadas por Deus e saíram vitoriosas. Um deles, que os irmãos até
Jó perdeu tudo, dinheiro, amigo, família, saúde, mas apesar de tudo ele foi perseverante e ele se manteve firme. Então Jó teve muitas questões difíceis na vida dele, mas nenhuma delas foi motivo para que Deus fosse amaldiçoado ou que ele negasse a Deus. E no final, Deus reconheceu a perseverança de Jó e restaurou a sua vida completamente. Assim também como na vida de Ana. Nós sabemos que Ana era estéril, que ela não podia gerar filhos, mas a condição que Ana tinha não impediu que ela colocasse seu desejo diante de Deus. Ela chegou até a ser repreendida, por estar orando ali, mas a perseverança dela foi recompensada e ela gerou o filho que ela tanto desejava. Que a nossa fé ela venha a ser firmada em Cristo, assim como foi a deles. O mesmo Deus de antes é o mesmo Deus que ainda trabalha hoje nas nossas vidas. Todos nós também conhecemos alguém que a gente olha e pensa assim: nossa, essa pessoa é muito forte. A gente vê às vezes a pessoa passando pela prova, a pessoa não questiona Deus, continua firme. Mas não é bem assim, meus irmãos? A gente sabe que essa pessoa que geralmente está assim é uma pessoa que já passou por muitas lutas e que aprendeu a perseverar. E que é a pessoa que se agarrou em Cristo, que está ali junto com Ele. E por isso que ela não tem a mesma aflição de uma pessoa que não tem a Jesus. Lá no versículo 5 de Tiago, ele vem nos falar assim: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus está nos falando, que aquele que não tem sabedoria, que peça a Ele, que Ele quer dar de bom grado a nós. Outra coisa muito importante também é que há uma diferença entre a sabedoria e a inteligência. A inteligência, ela vem de conhecer algo. Então, qualquer um pode ter inteligência, você pode buscar um assunto e aprender a partir daquilo. A sabedoria, não. A sabedoria, ela não implica só em conhecer, mas na habilidade e no julgamento para aplicar as circunstâncias da vida. E essa sabedoria é só Deus que pode nos dar. Então é necessário que nós peçamos essa sabedoria para que a gente também venha entender as provações e os processos que venham nos acontecer. Então ninguém sai da provação da mesma forma que entrou. Quero dar outro exemplo aqui aos irmãos. Uma pessoa que tem um filho, primeiro filho, ela nunca teve contato, aí vem o bebê. Perde noite de sono, começa a gastar o que não gastava, os pais geralmente ficam desesperados, Mas aí quando vem o segundo, essa pessoa não está mais preparada do que ela estava quando veio o primeiro filho? Então, o que eu quero trazer para os irmãos é que Deus, através desses processos que Ele gera na nossa vida, Ele quer nos preparar. Muitas vezes aquilo que a gente está passando é para nos trazer algo que está nos faltando. A Bíblia também vem nos dizer que as provações são a prova da nossa fé. Então, nós seremos constantemente provados. Muitas pessoas também têm o pensamento de que servir a Deus é a ausência de problema. Muitas vezes essa pessoa está olhando a vida de alguém que já passou por vários processos, que ela não está vendo também os problemas da pessoa, E ela pensa que a pessoa está com Deus, a pessoa não ter problema nenhum. Mas os problemas, eles vêm para todos, aqueles que estão na presença e aqueles que não estão. Mas a diferença entre os problemas dessas duas pessoas não é nenhum, o problema é o mesmo. Então a diferença é que no cristão que Deus trabalhou, há mais resistência, mais força e mais graça. Aleluia! Então, para concluir aqui com os irmãos, eu quero dizer que, assim como Deus fez na vida de Jó e restaurou tudo que ele perdeu, também na vida de Ana, que gerou a bênção dela, Ele quer fazer conosco. Então, que nós possamos permanecer, e cabe a nós permanecer firmes, mesmo em meio às provações, para que a promessa que Ele tem para nós também possa se cumprir.
aquele que não tem sabedoria, que peça a Deus. A segunda, a prova da nossa fé produz a perseverança. A terceira, as provas chegarão para todos. Cabe a nós escolhermos através dela gerar frutos em nós ou gerar consequências estando sem Jesus. E a quarta e última lição é: alegrem-se em ser provados. Então, o que eu quis trazer para os irmãos aqui é basicamente, na hora que a gente lê de início essa carta de Tiago, esse versículo em que ele fala para nós sermos alegres em passar por provações, a gente pensa que não faz sentido nenhum, né? Mas ele vem trazer através dos versículos que Deus ele trabalha em nós através das provações e que os processos que a gente passa, eles não são em vão, que através deles Deus quer gerar grandes coisas através das nossas vidas. Então que no meio desses processos que Deus tem trazido para a vida de cada um dos irmãos, que nós não venhamos desistir, que nós venhamos permanecer, que no final nós seremos mais perseverantes, nós seremos mais firmes na presença de Deus e nós teremos mais fé. Amém? Eu quero pedir para os irmãos colocarem o louvor.